Obrigado, Alexandre. Eu já imaginava que seria algo similar ao que eu ouvi. Não tenho nenhuma bola de cristal, né? Mas eu penso que tirarei um pouco mais de proveito e as minhas confusões talvez se aclarem um pouco mais a partir do que os colegas já apresentaram. Eu vou fazer uma pequena provocação, né? E a partir do que apresentou o Alexandre, e dizer que talvez não tenhamos um meio século de estudos da defesa, mas um curto meio século. E por que isso? Porque há uma dimensão da defesa que ainda está para ser construída e consubstanciada. Porque há temas de defesa, e eles são nitidamente temas de defesa, e tem uma larga tradição no Brasil, e que foi aqui muito bem historicizada, né? Portanto, não é uma ausência, mas há um isolamento desses temas, como relações civis e militares, as questões de uma sociologia da guerra, enfim, uma série de questões, e que eram tributárias do regime autoritário brasileiro, em particular. Para iniciarmos, por exemplo, a partir de 64. Mas há uma dimensão que ainda não ocorre, eu diria, na sua dimensão que talvez, idealmente, pudéssemos esperar, que é entendermos a defesa na sua perspectiva da externalização, ou de uma nova ontologia da defesa, que a encare, antes de mais nada, como ações que são tomadas para fora. E que, portanto, envolve, inclusive, obviamente, por certo, os estudos estratégicos e a questão da guerra. Porque o termo defesa, evidentemente, encobre a possibilidade de se tomar ações estratégicas que sejam ofensivas, defensivas, dissuasórias, enfim, esse é um debate fundamental. Mas há uma questão que envolve o significado do termo mesmo defesa. E nesse sentido, é somente ao término do regime autoritário que se começa a esboçar efetivamente este tipo de perspectiva. O próprio termo, claro, obviamente, que a inexistência do termo de maneira geral, observe que o termo defesa não aparece nesses documentos dos anos 60, 70, 80. Isso não significa tudo, mas é um indício importante que consideremos. Porque o que se apresentava neste país, em parte das próprias Forças Armadas, era a elaboração de uma doutrina de segurança nacional que internalizou o conflito e fez a referência ao inimigo como se ele fosse interno, na medida em que ele se diferenciava do ponto de vista ideológico de uma ordem social pregada e imposta pela força. Então essa é uma questão que nós todos já conhecemos, mas é importante talvez que se demarque para uma certa clareza eventualmente. Evidente que eu estou apresentando aqui uma proposição ao nosso debate. Então, não há que exista um monopólio de discussões sobre segurança exclusivamente nas Forças Armadas. Eu penso que é preciso relativizar essa afirmação. Mas não porque a conteste necessariamente, mas para questionar se o foco dessa produção de militares, em particular da Escola Superior de Guerra, do que se trata, afinal de contas, do que está sendo produzido. Nós podemos voltar mais um tempo. O Góes Monteiro tem um capítulo inteiro no seu livro lá do início dos anos 30, tratando das dificuldades que o Brasil teria, do ponto de vista estratégico, de se defender do inimigo que era visto ao sul. Então as questões, evidentemente, não estão ausentes, mas estão muitas vezes isoladas e fragmentadas. Aparecem, claro, numa geopolítica de porte muito clássico e nitidamente autoritário, também nesse aspecto, ou seguindo um pouco esta direção. Se nós considerarmos a segurança como condições para o exercício das próprias capacidades, não necessariamente isso ocorre. Muitas vezes aqueles que são destinados a prover a segurança são muitas vezes aqueles que
ampliam a condição da insegurança, revelando, portanto, a contradição do próprio oxímoron da expressão segurança. Agora, a defesa, como um conjunto de medidas destinadas a enfrentar distintos riscos, né, potenciais ou efetivos, ou reduzir a vulnerabilidade frente a esses riscos, mas, e eu gostaria também de apresentar isso, quando for necessário o emprego da força. E aqui, afrontando o que temos nos documentos normativos dessa área no país, e que penso que seja uma questão fundamental, destacar contra ameaças exclusivamente externas, e não preferencialmente ou predominantemente externas. Então esses termos acabam, me parece, ressurgindo, sendo retomados, porque ainda vigora uma certa imagem fantasmagórica da perspectiva da segurança internacional, revelando mais uma vez essa dificuldade da externalização das questões relativas à defesa. E essa indistinção, ou essa muitas vezes confusão entre defesa e segurança, revela ainda, me parece, um outro aspecto. Por marcos teóricos, analíticos, que são definidos a iuris e que parecem reservar que defesa não é atributo de estados fracos, nem mesmo de emergência. A defesa estaria referida às potências, estas sim envolvidas em situações da incansável e constante luta pelo poder, e que os demais não estão afeitos, e quando estão afeitos, apenas como tarefas subsidiárias, no sentido de reforçar os elementos da segurança a serem providos às grandes potências. Então, o que caberia nesse sentido à periferia do sistema? E aqui eu estou levando a uma questão que eu quero apresentar ao final, porque o debate sobre a dimensão epistêmica vai chegar, evidentemente, em questões amplas da política e questões específicas, internas, inclusive, da política. O que fica reservado aos demais é dar conta das ameaças externas ou das chamadas novas ameaças. E o Brasil se insere usualmente nesse modelo, porque tem sido o nosso país, no meu entendimento, obsequioso em atender crescentemente a esse tipo de desígnio, que é definido fora. O resultado que nós estamos acompanhando é o emprego dos elementos máximos de força do Estado para a ocupação de comunidades e como polícia de fronteira. Então, mais uma vez, eu gostaria de reforçar, o movimento ainda não é efetivamente da externalização das ameaças dos inimigos, que demandem aí sim o emprego máximo da força do Estado. Inclusive, a defesa, do ponto de vista dos documentos normativos, ainda reside num limbo. Por exemplo, anuncia-se no âmbito regional, vejamos a criação da Unasul e do Conselho de Defesa Sul-Americano, o firme propósito de diferenciar segurança e defesa, ao apontar para domínios em que o emprego, então, dessa força deveriam ser diferenciados, o que é relativo à defesa, o que é relativo à segurança. Mas essa manifestação valorativa não se traduz em normas de decisão e ação política. Residem aí, evidentemente, outros desdobramentos claramente de natureza epistemológica. A definir quais são os parâmetros, como devemos produzir, como devemos enquadrar o conhecimento sobre a defesa. E ainda aparece outra vez, e agora tratando da questão, como nós encaminhamos como área de conhecimento no debate acadêmico, científico brasileiro, como nós tratamos ainda a defesa num limbo. Mais uma vez,
ou seja, a defesa ainda não encontrou a exaltação, a exultação de uma visão beatífica. Ela permanece, de certa maneira, no limbo, porque não é contemplada como área de conhecimento pelo CNPq. Então não vamos encontrar a defesa como área de conhecimento. E um comitê de defesa que já tivemos durante um breve período, no início dos anos 2000, 2004, até 2009, não me recordo bem, e que foi extinto há alguns anos. Né? Foi extinto há alguns anos. A questão, então, desculpe, não é nenhuma troça, não é nenhum trocadilho, mas aonde está a defesa? Uma questão é a área do conhecimento. A área está aqui. Do ponto de vista da produção, nós estamos aqui. Nós estamos há bastante tempo tratando de temas de defesa. Todavia, o estatuto, o patamar de valoração efetiva desse campo ainda me parece que está por vir. Ou quando ele se anuncia, bem pouco tempo na sequência, se retrai. E não há dúvida que é uma questão chave. Quando aqueles que se dedicam aos temas de defesa têm a preocupação de que quando encaminham projetos, eles possam ter pelo menos a consideração e o respeito de que as suas propostas, as suas formulações possam ser avaliadas por pares da área, o que é uma condição absolutamente essencial para a aplicação do rigor acadêmico, mas porém com parâmetros orientados por uma razoabilidade de corte acadêmico. Agora, esse é um aspecto importantíssimo, fundamental. Outra questão é se isso significa considerar os temas de defesa como apartados, como distante de outras áreas do conhecimento, como uma área tão específica que não consiga produzir o debate com áreas afins. Então, me parece que é preciso tomar um cuidado entre o extremo do isolamento e a excessiva fragmentação e a possibilidade de que haja uma costura mais institucionalizada das discussões dos temas de defesa. E que poderíamos aqui sugerir, apontando ainda os temas de segurança internacional. O legado histórico, que precisamos romper, porque ainda há vestígios de um passado que já ficou distante, é que precisamos, então, fortalecer e robustecer ainda mais. Agora é chegado um momento que nós temos que tomar cuidado com excessiva euforia. Porque com 10 anos, por exemplo, de ABED, a gente pode considerar o que não está acontecendo. A diretoria da ABED nitidamente está visivelmente atenta para isso, e estamos atentos enquanto comunidade, que agora já atingimos o patamar que deveríamos ter atingido. Eu penso que ainda falta muito a fazer. E a universidade, ela precisa manter, ou pelo menos recriar, a sua condição de exercer um papel de vanguarda. A universidade não pode ficar a reboque. É nós que temos que sugerir qual é a agenda, qual é a pauta. Senão nós vamos construir, inclusive, mecanismos burocráticos pelas nossas próprias regras e que depois acabam nos tornando reféns dessas próprias regras, que nós mesmos estabelecemos. Então, retomando para finalizar, deixa eu verificar aqui, porque agora eu me perdi no tempo. Okay. Evitar o isolamento, evitar uma constituição de uma área apartada das ciências humanas e também de uma excessiva fragmentação. Estão aqui temas já clássicos, de há muito tempo: estudos estratégicos, relações civis e militares, história militar, teorias da paz e da guerra, questões de gênero nas Forças Armadas, entre tantos outros temas. Essa é uma questão. O que eu gostaria de lançar para o debate, e aqui é mais um elemento provocativo, que defesa, do ponto de vista ontológico, está ligada ao campo
das relações internacionais, em caixa baixa. Eu não estou me referindo a um campo específico do conhecimento, mas a externalização da defesa no âmbito das relações internacionais. A mim me parece que esse é o domínio ontológico da defesa por excelência. E a questão que eu levanto, que eu gostaria então de reforçar, é que nós não estamos conseguindo dar os passos, nem do ponto de vista acadêmico e científico, e menos ainda do ponto de vista político, para, com ousadia e ambição, ultrapassar a medida dessa perspectiva e, de fato, entender em que condições, em que possibilidades a questão da defesa está sendo trabalhada sob também esta dimensão, não exclusivamente sobre ela. Era isso que eu gostaria de apresentar como pontos para a nossa reflexão e o nosso debate. Muito obrigado. Os historiadores têm esse hábito, assim, de criar confusão. É claro. Sabrina que o diga, né? Pois é, né? Pois é, gente, eu peço desculpas, porque assim, eu fiz aquilo que o Luiz estava... Eu queria saber como no século XVIII passava no PowerPoint. Flipchart. Bom, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. O que eu posso dizer para você é o seguinte... Quer parar um passo? Samuel, obrigado.